a esperar o melhor de Deus. A esperar o melhor de Deus. Neste último domingo do ano, quando estamos prestes a receber um ano novo, eu quero falar-lhes sobre algo importante, necessário para vivermos com segurança o novo ano que se aproxima. O novo ano, irmãos, é um ilustre desconhecido, porque não sabemos o que nos espera, não podemos prever o que vai acontecer. No início deste ano que está por terminar, todos desejamos uns aos outros feliz ano novo. Ninguém imaginava que o mundo enfrentaria essa pandemia provocada pela Covid-19. No mês de janeiro eu comecei a ouvir falar sobre o coronavírus lá na China. E eu pensava que era muito longe, muito distante e que nunca chegaria até nós. Certamente muitos de nós nunca tinham ouvido falar nesse vírus que trouxe e continua a trazer muita angústia, perdas, sofrimentos. E agora que estamos por receber o ano de 2021, ano novo, não sabemos o que nos espera. Podem ser coisas piores, não desejo, ou melhores, é o que todos desejamos. Todos desejamos um feliz ano novo, mas a verdade, irmãos, é que vivemos num mundo inseguro, num mundo de incertezas, e por isso não sabemos o que nos espera. Como então viver seguro num mundo inseguro? Precisamos colocar em ação uma simples palavrinha de 2 letras somente. A palavra é, quem adivinha? Fé. Fé. Um músico brasileiro, compositor chamado Gilberto Gil, ele tem uma música que diz assim: andar por fé eu vou, a fé não costuma falhar. Não vou aqui discutir em que ele coloca a fé dele, que não é em Jesus Cristo. A fé tem que ser colocada na pessoa certa. Mas andar por fé, esse deve ser o modo de viver de um verdadeiro cristão. É o que a Bíblia diz em Hebreus 10, 38, por exemplo. Vamos ler todos juntos? Mas o justo viverá pela fé. Então podemos dizer, andar por fé eu vou, porque eu sou cristão e a minha fé está em Jesus Cristo. Como diz aquele hino que nós cantamos, em nada ponho a minha fé, senão na graça do Senhor Jesus. Isso é importante, irmãos, porque a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Não se pode agradar a Deus sem fé. Mas o que é fé? Qual a definição que temos de fé? Aí precisamos uma vez mais ir na Bíblia, na palavra de Deus. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E neste versículo, irmãos, eu quero destacar a expressão daquilo que esperamos. Daquilo que esperamos. Então, fé é esperar. E se eu fosse resumir fé, eu diria que fé em Deus é esperar
pelo melhor, porque Deus sempre fará o melhor, ainda que no momento não entendamos. Isso é muito mais do que ser simplesmente otimista ou ter um pensamento positivo, apesar de o novo ano ser um ilustre desconhecido. Pela fé, devemos e podemos esperar pelo melhor. Ser otimista é bom, eu procuro ser otimista. Pensar de forma positiva também é bom. Mas quando digo que fé é esperar pelo melhor, é muito mais do que ser otimista, é muito mais do que pensamento positivo. Eu quero dizer que viver pela fé é ter a plena convicção de que Deus tem o controle de tudo, Deus tem o controle do futuro e que Ele planeja o que é melhor para a minha vida, porque Ele me ama. Ele tem o controle e sempre vai planejar o que é melhor, porque me ama. Essa definição baseia-se no seguinte versículo, Salmo 32:8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. O que Deus está a dizer aqui é que Ele nos vai conduzir no melhor caminho para nós. Instruir-te-ei, guiar-te-ei com os meus olhos. De acordo com o seu cuidado paternal, Deus nos vai conduzir naquilo que Ele sabe que é melhor para nós, conforme o propósito, conforme o plano que Ele tem para a nossa vida. Mas, irmãos, como esperar o melhor de Deus quando as coisas não vão bem? Como vou esperar o melhor quando já tive tantas decepções, desilusões, dores na alma? Nós encontramos a resposta para esta pergunta numa história muito famosa da Bíblia, a história de Davi e Golias. Todos conhecem. O exército de Israel estava a lutar com o poderoso exército dos filisteus. Os filisteus tinham um gigante que lutava por eles. Era um homem de quase 3 metros de altura, um verdadeiro gigante, acostumado à batalha, acostumado à guerra. Seu nome era Golias, e todo o exército de Israel se deixou intimidar por esse homem. Na verdade, todo Israel estava aterrorizado com o gigante, exceto um jovem pastor de ovelhas chamado Davi. Então Davi disse: eu vou lutar com esse gigante, eu vou desafiá-lo. Todos olhavam para o gigante e diziam: ele é muito grande para que possamos vencê-lo, não podemos contra ele. Mas Davi, em vez de fixar os olhos no tamanho do gigante, ele preferiu olhar para aquele que é maior do que o gigante, que é mais poderoso do que qualquer gigante. E por isso Davi dizia com plena convicção: Deus está do nosso lado e em nome do Senhor dos Exércitos, sim, nós podemos. Não há gigante que não possa ser vencido. Então, irmãos, da história de Davi a lutar com Golias, aprendemos 3 coisas acerca de como Davi esperava o melhor e que efeito isso pode ter em nossa vida, em nós. Em primeiro lugar, quando esperamos o melhor, damos honra
ao Senhor. Honramos ao Senhor quando esperamos o melhor. Quando esperas o melhor, indicas quem realmente é o teu Deus, o Deus em quem crês. Esperar que Deus te ajude é a honra mais alta que podes dar a Deus. Não existe, irmãos, honra mais alta do que essa. Confiar na ajuda, no socorro, na proteção do nosso Deus. Lembra o que diz Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Os irmãos lembram a definição de fé que demos no início? É esperar pelo melhor. E sem esta fé é impossível agradar a Deus. Quando eu olho para Deus, eu sempre tenho que esperar pelo melhor. Precisas crer que Deus recompensa, é o que diz o texto. Em outras palavras, que Ele vai fazer o que precisas e aquilo que o teu coração deseja, aquele desejo santo, puro, que há no seu coração. Observa qual foi a atitude de Davi em 1 Samuel capítulo 17, versículo 46. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Honra para Deus. Como se sentem os pais quando ouvem seus filhinhos a dizer: meu pai sabe tudo, meu pai sabe fazer tudo. Nos sentimos honrados por nossos filhos, porque os filhos não têm muita noção das coisas, então acham que o pai pode tudo e a gente se sente honrado. Eu lembro-me que quando cheguei no Peru, em 1996, os filhos pequenos, e nosso primeiro trabalho foi numa igreja que precisava ser revitalizada. Era uma igreja que já existia há uns 5, 6 anos, mas estava praticamente morta. Era uma pequena casa, uma casinha pequena, numa rua sem saída, e não tinha pastor, não tinha nem membresia, só havia um homem lá que guardava a chave daquela pequena casa que servia de templo, o irmão Estevão. Eu lembro quando cheguei lá com a Maria e os 3 filhos, o meu filho do meio, que hoje é pastor, o Marcos, ele disse: caramba, pai, não tem ninguém aqui. O que nós viemos fazer aqui? E o filho mais novo, o Tiago, na época estava com 7 anos, ele falou assim: Marcos, lembra lá no Brasil, na igreja Parque Felicidade, que foi minha primeira igreja? Quando meu pai chegou lá, também era uma igreja pequenininha, e ele fez a igreja crescer. Irmãos, como eu me senti feliz com aquilo. Apesar de saber que a honra é de Deus, a glória é de Deus, o poder é de Deus, apesar de reconhecer as minhas limitações, senti-me honrado pelo meu filho, que reconheceu o meu trabalho. Apesar de reconhecer as minhas limitações, é claro. Mas nós temos, irmãos, um Deus que não tem nenhuma limitação. Dele é o poder. Um Deus que de verdade pode fazer tudo. Então, quando esperamos o melhor dele para a nossa vida, o estamos a honrar de uma maneira incrível. William Carey, um missionário que mudou o mundo na sua geração, por causa da sua fé, ele tinha uma frase que realmente governava a sua vida, e ele costumava dizer: espere grandes coisas de Deus, tente
grandes coisas para Deus. Devemos, irmãos, esperar grandes coisas de Deus e, ao mesmo tempo, tentar grandes coisas para Deus. E quando fazemos isso, quando esperamos grandes coisas de Deus e tentamos fazer grandes coisas para Deus, honramos ao Senhor. Quando esperamos o melhor, trazemos honra para Deus. E o contrário também é verdade. Se vivemos pessimistas, derrotados, amedrontados, acovardados, estamos a desonrar o nosso Deus. Segundo lugar, quando esperamos o melhor, isto aumenta a nossa força e a nossa habilidade. Esperar o melhor de Deus aumenta a nossa força, aumenta a nossa habilidade. A fé incrementa a minha força, incrementa a minha habilidade, como fez com Davi. Observe, irmãos, que Davi tinha força suficiente para lançar com uma funda uma pedra na cabeça do gigante. Isso ele podia fazer, até eu posso fazer isso. Até aí, nada demais. Mas observe o que aconteceu. A pedra penetrou como uma bala de revólver na cabeça do gigante. Então Golias balançou e caiu mortalmente ferido, com a boca virada sobre a terra. Deus deu a Davi habilidade por causa da sua fé. Essa habilidade de transformar uma pedra num míssil ou numa bala de revólver. A fé de Davi fez toda a diferença, incrementou a sua força, a sua habilidade. A fé de Davi o tornou mais capaz. A fé tem o poder de mudar a tua atitude acerca da vida como nada. Observa o tipo de fé que Davi possuía. Com quantas pedras ele foi lutar contra o gigante? 5. 5 pedras. Uma funda, 5 pedras. Ele foi e venceu o gigante chamado Golias. Deve estar a pensar então, que tipo de fé era essa para pegar 5 pedras? Davi não acreditava que Deus podia dar-lhe a vitória com uma única pedra? Por que 5? O caso não era esse, e eu acho, sim, eu já expliquei isso aos irmãos numa outra mensagem, o porquê das 5 pedras. Não sei se os irmãos vão lembrar. Acontece que Golias tinha 4 irmãos gigantes também. Eram 5 gigantes. Assim que quando Davi saiu para lutar com Golias, ele pensou: vou vencer esse gigante, com certeza Deus me vai dar força para vencer os outros 4 também, se necessário, porque quando o gigante caía, o outro se levantava. Então Davi já foi preparado para os 5, a confiar que Deus lhe daria a força para matar todos eles. Davi confiava que Deus lhe daria a força e a habilidade necessária para aquela batalha, por causa da sua fé. Quando ages com fé, quando confias no poder, no amor, na ajuda e no cuidado de Deus, recebes força adicional para enfrentar as dificuldades da vida. Essa também foi a experiência de Paulo. Por isso Paulo dizia, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, quando esperamos o melhor, isto aumenta a nossa força e a nossa habilidade. É bom observar que quando Paulo diz posso todas as coisas, ele estava a referir-se não somente a vitórias, a coisas boas,
mas também a passar por momentos difíceis. Ele disse: aprendi a ter abundância e fome. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando esperamos o melhor de Deus, isto aumenta a nossa força e a nossa habilidade. E em terceiro lugar, quando esperamos o melhor, animamos a outros, porque isso é contagioso. Assim como o pessimismo também é contagioso, né? O otimismo com base na fé também é contagioso. Inicialmente os israelitas estavam acovardados, amedrontados, mas a Bíblia diz que quando Golias foi vencido, os israelitas deram um grito de vitória e avançaram com coragem sobre os filisteus e os perseguiram até Gate e os derrotaram. Toda a nação sentia-se vitoriosa, toda a nação estava exaltada, animada pela fé desse jovem chamado Davi. Irmãos, esse é o poder que a fé tem. Todo mundo se anima, o otimismo é contagioso e a fé tem o incrível poder de tornar-nos otimistas. A fé nos torna otimistas. Há uma história na Bíblia que ilustra bem isso. Pedro e seus companheiros haviam trabalhado toda a noite sem conseguir pegar um peixe sequer. Então regressaram à praia desanimados, cansados. Foi quando Jesus apareceu a Pedro e Jesus disse-lhe: volta ao mar onde as águas são mais profundas e lance as redes. Pedro podia ter dito a Jesus: não sabes o que dizes? Pescador sou eu. Tu eres um carpinteiro? Nunca pescaste nem uma sardinha? Trabalhamos a noite inteira, onde a hora era mais propícia para a pesca e não apanhamos nada, e agora queres que eu volte ao mar? Mas não foi essa a resposta de Pedro. Pedro confiou em Jesus e disse: esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está a dizer isto, vou lançar as redes. Sobre a tua palavra lançarei as redes. A fé de Pedro contagiou os demais, que foram juntamente com ele, e o texto diz o seguinte, Lucas 5, 6, 7, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Tudo começou com a resposta de fé de Pedro ao desafio de Jesus. E essa resposta contagiou os demais. Quando tens fé e espera o melhor de Deus, transmites ânimo às pessoas que estão perto de ti. Isso é contagioso. Um famoso instituto de pesquisa norte-americano fez uma pesquisa que apontou que as pessoas de maior fé são também as pessoas mais felizes e as que mais ajudam a outras pessoas. Já o pessimista, o incrédulo, é um inútil, só estraga. A fé te dá forças para as dificuldades que tens que enfrentar na vida. E tudo isso honra a Deus de tal maneira que não podes imaginar. Agora, alguns de vocês podem estar a pensar: como posso esperar o melhor se tenho muitos problemas que não consigo resolver? Tenho gigantes difíceis de serem derrotados. Como esperar o melhor? Talvez tenhas um Golias financeiro, ou um Golias médico de saúde,
ou um Golias relacional, problemas de relacionamento. Pode ser um que esteja agora a enfrentar nesse momento um gigante difícil de ser vencido. Como esperar o melhor quando tudo parece ir mal? Agora mesmo, neste momento, como esperar o melhor? Como esperar um novo ano melhor? Eu não sei o que estás a passar em tua vida, mas uma coisa eu sei: Deus é 100% confiável. 100% confiável. E se Ele diz que podes confiar nele, no seu poder, no seu amor, no seu cuidado para todas as situações da tua vida, isto é certo, podes confiar. Irmãos, eu falo isso com toda tranquilidade. Eu tenho 62 anos. Não sou tão velho, mas já passei de 60. Quando eu olho para trás, para os anos que passaram, desde que eu era feto, que eu era embrião, e como Deus me tem livrado, me livrou de um aborto que o médico queria fazer na minha mãe quando eu estava no seu útero. Deus livrou-me desse aborto, e aqui estou eu. E tantas coisas que o Senhor me livrou todos esses anos, e sem que eu merecesse, problemas que eu mesmo me meti por culpa minha, consequências de más escolhas, de erros e tal. Deus é 100% confiável, irmãos. Olha o que Pedro diz que devemos fazer diante dos nossos gigantes, ansiedades e preocupações, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus diz que podes confiar no seu poder, no seu amor, no seu cuidado para todas as situações, toda a ansiedade, tudo. E Pedro sabia exatamente o que estava a dizer, porque houve um tempo em que ele lançou suas redes vazias, a confiar na palavra de Jesus, e retornou com as redes cheias. Então lance sobre ele toda a tua ansiedade, necessidade, preocupação, angústia, sofrimento. Se a rede está vazia, voltará cheia. Se tem diante de ti um gigante Golias, faça como Davi. Enquanto todo um exército tremia e se apavorava diante do gigante, Davi teve fé suficiente para enfrentar e derrotar o gigante. Os israelitas, ao olharem para o gigante, esperavam pelo pior, porque olhavam só o gigante, mas Davi olhou para Deus e esperou o melhor de Deus. Queres vencer os teus gigantes? Espera sempre pelo melhor de Deus. Entrega o teu gigante ao Senhor, que esse gigante cairá por terra. Amém? Então, irmãos, a andar com fé, espera sempre pelo melhor. Mesmo que neste momento agora possa estar a passar por uma situação difícil, mas temos um Deus que nos ama, e o que Ele faz ou permite acontecer sempre resultará no melhor para a nossa vida. E eu termino com a certeza do apóstolo Paulo, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Por isso, irmãos, podemos sempre esperar pelo melhor de Deus, porque todas as coisas Deus transforma para o nosso bem. Amém?